Amém. Vamos dar continuidade? Vamos ver se a gente consegue terminar esse assunto agora. Nós estamos falando sobre o processo de santificação. E nós estamos falando que é uma jornada. O processo de santificação é uma jornada. Nós comparamos na última aula e nós falamos que o sangue, ele purifica inicialmente de uma vez por todas. Você já está lavado pelo sangue de Jesus. Você tem o poder da aliança do sangue de Jesus sobre a tua vida. Isso é marca, gente, sobre a nossa vida, da nossa purificação, da nossa nova natureza. Mas nós devemos entrar num processo onde nós nos lavamos continuamente, pela renovação da nossa mente. Nós devemos alinhar a nossa mente com o nosso espírito. Não é deixar de ser inteligente. A nossa inteligência racional deve estar alinhada com o nosso espírito, com a nossa essência. Então nós estamos vendo que a santificação, ela não acontece de uma vez por todas, ela é um processo. Santificação é um processo. Eu quero ver com você, então, quais são esses agentes que nos auxiliam nessa vida de santificação. Apesar de nós já termos falado sobre alguns, eu quero apenas repetir e mostrar para vocês, né, pela palavra, com as escrituras, para que você veja quem são esses agentes. Eu falei para você já que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. O Pai deseja, o Filho é Jeová Makadesh, aquele que santifica, não é? Você tem o Espírito Santo que trabalha essa vontade em nós. Então nós já fomos declarados santos, mas nós precisamos experimentar. Gente, quero que você entenda, cristianismo não é religião. Cristianismo é nós experimentarmos, espelharmos quem Cristo é. Quando uma pessoa fala que é cristã, você está falando para mim, eu entendo isso da palavra, que você experimenta e espelha, que você conhece e multiplica quem Cristo é. O cristão não é o que vai à igreja. Lembra que eu falei, nós lemos em João capítulo 8, que Jesus virou para os crentes, para os judeus que haviam crido nele e falou: se vocês permanecerem em mim, vocês são meus discípulos. E permanecer é estar junto, é aprender, é experimentar e praticar. Era o que Davi queria no Salmo 27. Nós vamos falar mais para frente quando nós falamos sobre fome de Deus. Que Davi, ele queria contemplar, ele olhava, ele fixava a sua atenção, mas ele também queria inquirir, ele queria perguntar, ele queria buscar, ele queria meditar, ele queria ouvir, para que ele pudesse praticar. Então, nós precisamos experimentar, vivenciar a vida de santidade. E o que nos ajuda? O processo de santificação. A santidade é bênção gratuita de Deus, concedida a nós, pela influência do Espírito Santo. A santificação é a continuação da essência santa em nós, agora com a minha cooperação, porque tem que envolver a sua vontade. Dentro do processo, desde que você aceita Jesus, isso vem na tua vontade. Puxa, o Espírito Santo é a graça de Deus, e a graça de Deus te influencia a você ver, a graça de Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele chega para você de tal maneira que ele convence que você está indo para o buraco e que existe uma solução melhor. Jesus Cristo, você foi criado para viver em comunhão com Deus, e o Espírito Santo vem de forma tão gentil e nos influencia. Mas ele não nos influencia ao ponto de pegar você pela sua goela, abrir a sua boca e fazer você confessar Jesus. Não, ele gera em você uma vontade, ele vai gerando, ele vai trabalhando em você, ao ponto de você ter a vontade de querer a Jesus. E não basta só querer a Jesus, nós temos que querer nos parecermos com ele. E aí vem o processo de santificação, que entra a minha cooperação diária. Romanos capítulo 6, verso 11 a 14 diz assim: também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Nós vimos isso, Romanos capítulo 12, verso 1. Como ressurretos dentre os mortos, vivo, tem que ser vivo,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o Novo Testamento nos ensina sobre 4 agentes principais da nossa santificação. O primeiro é o Espírito Santo. E aqui você tem várias passagens bíblicas, talvez não dê tempo da gente ver tudo, né, para a gente poder terminar essa matéria hoje. Mas veja lá, 2 Coríntios 3,18, 2 Tessalonicenses 2,13, busca aí na sua Bíblia, 1 Pedro 1,2, eu vou ler 2 Coríntios 3,18 porque está na Bíblia viva. Nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o nosso rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. O Espírito Santo está envolvido nessa nossa santificação. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz que Ele nos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. 1 Pedro 1,2 diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito. Nós fomos eleitos na santificação do Espírito, por isso que Ele é o Espírito Santo. Dentro dele, nós estávamos com Ele, Ele estava em nós, era uma essência, o Adão tinha a essência de Deus. Quando nós nos unimos com o Senhor, através do sacrifício de Jesus pelo Espírito Santo, nos tornando um como aquele que é santo. E é através da influência diária do Espírito Santo que nós somos constantemente lavados. Quanto mais você dá ouvidos ao Espírito Santo, mais você é lavado na sua consciência, mais você é lavado na sua vontade, porque Ele só vai fazer o que é santo, porque Ele é o Espírito Santo. Número 2, a palavra nos santifica. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a água que nos purifica. A verdadeira revelação sempre purifica. A verdadeira revelação da palavra sempre purifica, sempre limpa a sua consciência, as suas informações, o seu conhecimento de coisas erradas. A verdadeira revelação sempre purifica. Número 3, santificação através do altar. Mateus 23, 16 a 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. O foco mais importante no céu, você vê aqui, verso 22, não é o céu em si, é quem está sentado sobre o trono. Então a coisa mais importante na nossa vida hoje, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais, é quem está assentado sobre o trono. Santidade aponta para aquele que está assentado sobre o trono, e os seres viventes dizem, santo, santo, santo. A nossa vida de santidade aponta para uma pessoa. Santidade não é uma doutrina, é uma pessoa. Então o processo de santificação é o processo que nos adequa a uma pessoa. Não é uma doutrina que aponta para outra doutrina. Santificação é um processo que aponta para uma pessoa. Acompanhe aí na sua apostila, diz assim, aqueles que juravam pelo ouro do templo o viam como santo,
Mas o que o tornava santo, a não ser a santidade do templo, para o serviço para o qual foi designado a fazer. E por isso o templo não pode ser menos santo do que o ouro, mas deve ser mais. Porque o menor é abençoado pelo maior. O templo e o altar eram dedicados, separados a Deus primeiro, e depois o ouro e a oferenda. Então o altar nos mostra a vida de santidade. Por isso, gente, que você não pode dizer que o ato externo é mais importante do que a condição interna. Porque o altar nos mostra a vida de santidade. Se a vida de santidade, se a vida interior não for de santidade, os atos não têm valia. Se a pessoa por dentro não for nova natureza, para Deus não tem valia. Porque o que Deus quer é primeiramente a sua natureza, quer você. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer impactar a sua vida, e impactando a tua vida, Ele te usa como instrumento, não é o contrário. Todo o contrário, gente, é exceção à regra. A regra é, Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter comunhão com você. A Bíblia diz que existiam na igreja antiga homens que eram homens de caráter, mas que eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Não basta só ser boa gente, não basta ser somente legal. Tem muita gente no mundo aí que é legal, não rouba, não mata, não bebe, não cheira, né, como dizem, e se consideram legal por isso. Mas a Bíblia classifica, eles dizem, poxa, eles são boa gente, mas são cheios de fé. Fé em Deus, como Hebreus capítulo 6 diz. Como Hebreus capítulo 11 diz que é fé para agradar a Deus. E cheios do Espírito. Homens cheios do Espírito. Aqueles, uau. Tem que ter a natureza transformada, e não adianta nada o ouro ser santificado e o templo não ser santuário. Não adianta nada a oferenda. Presta atenção, nós estamos falando sobre adoração, e a adoração nós temos que oferecer. Não adianta a oferenda se o coração não for santificado. Eu ouço isso às vezes de algumas pessoas, eu fico muito triste de ver que pessoas, por exemplo, existem pessoas que entram na igreja, a vida delas não muda, eles não andam com Cristo, mas sabem tudo sobre adoração, levantam a mão, cantam, ajoelham, choram, a vida não é transformada, não há resultado. Lembra de João capítulo 15, o que acontece quando a nossa vida não tem resultado? Sabem o como mexer na adoração, sabem todas essas dimensões. Não, se eu levantar a mão, eu sei que a adoração... Existem pessoas na igreja que olham para essas pessoas e viram e falam, não preciso fazer isso não, sabe por quê? Porque esses camaradas são... Eles fazem tudo isso e a vida deles não tá legal, então eu também não vou fazer. E aí você vê que nenhum dos dois oferece nada para Deus. Nenhuma das duas categorias, nenhuma das duas tipos desses tipos de pessoas fazem nada para Deus. A que oferece sem a vida estar santificada, não importa para Deus. E a outra nem oferece. Porque a vida também não está santificada. Porque a vida santificada aponta para Deus. Lembra disso? A vida santificada aponta para Deus, para o serviço de Deus. O que você quer que eu faça? Como é que você quer que eu viva? O altar nos mostra a vida de santidade, porque aponta para o sangue. O altar é o nosso próprio coração, é a nossa estrutura interna, é a nossa nova essência. A oferta dedicada a Deus adiciona valor à oferenda e, portanto, deve ser de grande importância, porque é o altar que santifica a oferta. Depois você vê lá, segundo Êxodo 29, 37. Nosso coração é a nossa nova natureza interior. Somos santificados quando colocamos a nossa oferta sobre o altar do nosso coração. Ou seja, o altar... O que nós estamos falando, o que é esse processo de santificação? É resultado, certo?
O que transforma esse resultado? Como é que ele é visto como santo? Nós vimos que é pelo Espírito Santo, pelo sangue, agora pela nossa nova natureza. A nossa nova natureza santifica aquilo que é externo, ok? Nós falamos então, na aula passada, que o processo de santificação não é meramente aparência externa, mas ele precisa ser visto. Mas ele tem que ser visto conforme a nossa natureza interior. E o quarto, nós vimos a santificação, nós vamos ver a santificação através do sangue. Hebreus capítulo 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então o processo ele envolve tudo isso: o Espírito Santo, a palavra, o coração e o sangue de Jesus. Tudo isso santifica a tua oferta, aquilo que você dá. Lembra que nós estamos falando sobre adoração. Adoração, nós temos que oferecer algo. O que santifica a minha oferta? Quando eu dou a minha vida para as pessoas, o que transforma essa oferta como santo? O Espírito Santo é um agente, a palavra é outro agente, o coração, a nossa nova natureza é outro agente, e o sangue de Jesus é outro agente. Isso tudo pela fé, gente. Nós já falamos que nós temos que conhecer a Deus, nós temos que nos apropriar pela fé e obedecer. Então, essa fé, ela também traz aí esse contexto na santificação. Né? Nós temos que crer que nós somos santos porque Ele é santo, que nós podemos ser coparticipantes da natureza divina, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Então vamos terminar falando. Nós falamos sobre os agentes, nós falamos sobre o processo, e agora eu quero falar sobre o resultado disso. Quais são os aspectos práticos da nossa vida de santidade? Nós já falamos de mudança, nós já falamos de maturidade, nós já falamos até, né, nós lemos lá uma parte extensiva da nossa apostila, mostrando em algumas partes da Bíblia viva como é que nós devemos nos conduzir. Mas vamos voltar aqui e ver algumas coisas mais sobre esse coração que santifica a oferta. Se o coração santifica a oferta que eu dou, o que tem que ser visto? Vamos falar sobre o coração. Salmo 119, verso 9 a 11, vai dizer assim: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? E caminho é jornada, é processo, observando conforme a tua palavra. Como é que eu purifico o meu caminho? Eu observo conforme a tua palavra. Lembra que nós falamos que um dos agentes é a palavra de Deus. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Ou seja, é um coração, o coração transformado, gente, ele quer mais da palavra. O coração transformado, lembra que a santidade ela aponta para Deus, e uma das maneiras com que eu posso conhecer a Deus é através do Espírito, através da palavra. Então o coração transformado, ele quer mais da palavra para conhecer mais a Deus, experimentar mais a Deus. Ele quer mais do Espírito Santo para conhecer mais a Deus, experimentar mais a Deus. E quanto mais eu entendo a palavra de Deus, mais eu sou santificado, mais eu sou purificado na minha consciência, nos meus conhecimentos. Quanto mais eu deixo o Espírito Santo agir através de mim, mais eu sou santificado, mais eu sou transformado. Então o salmista aqui diz: com todo o meu coração eu te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Provérbios 23, 7, porque como imaginou no seu coração, assim é ele.
come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. E a palavra imaginar aqui, sha'ar, fala de abrir, fala de dividir, fala de agir como um porteiro. Então vamos interpretar aqui, porque como ele abriu no seu coração, assim ele é. O que ele permitiu que entrasse, assim ele é. Porque, gente, veja bem, o coração, a natureza santificada, ela pode ser contaminada. O mundo está aí justamente para contaminar essa nova natureza. Entenda que essa natureza pode ser contaminada quando você permite que entre na sua vida aquilo que não está em linha com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você tem direito à cura e você fica ouvindo as pessoas dizendo que não é para hoje, você não tem direito a nada, isso vai contaminar a tua nova natureza. E você vai acabar abandonando. Gente, as pessoas que são contaminadas, elas acabam abandonando a Cristo. E elas não recebem o benefício dessa salvação, que é uma vida próspera, uma vida em avanço, uma vida de comunhão com Deus. Elas dão vozes a outras pessoas que não têm nada a ver com a palavra. E a Bíblia diz lá em João que ele é o pastor das ovelhas. E as ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Elas sabem tanto a minha voz, que vêm outras pessoas e tentam falar com elas, mas elas não estão nem aí, porque elas conhecem a minha voz. Então, assim como ele imaginou no seu coração, assim ele é. E para que você imagine, você tem que colocar informação dentro. Você permite que algo entre na sua vida para que você seja aquilo. Em Provérbios capítulo 4, verso 20 a 27, é onde eu quero daí tirar com você essa prática da nossa santificação, vai dizer assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Abra o teu coração, abra a tua nova natureza, a tua essência para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Gente, é interior e exterior. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de transformar o teu interior e o teu exterior. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele saem, porque dele procedem as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é a nossa boca. No processo de santificação que nós temos, que é trabalhado, né, pela vida santa que nós temos, uma coisa que tem que mudar é a nossa boca. A nossa boca tem que mudar. Aquilo que nós falamos tem que mudar. A forma como nós falamos tem que mudar. Lembra? É um processo. Mas nenhum de nós está isento desse processo. A nossa boca tem que ser transformada. Você tem aqui algumas passagens de Provérbios 18, 20, Provérbios 16, 23, Mateus 12, 34 a 35. Vamos ver de Mateus 12. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, da sua nova natureza. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Da onde? Do seu coração, da sua velha natureza. Então a boca diz muito o que está no teu coração. Isso me lembra, gente, que os sacerdotes, eles carregavam consigo, né? Eles eram a boca de Deus. Então veja bem, os sacerdotes como bocas de Deus, eles carregavam consigo o urim e o tumim, né? Que eram dois artigos colocados sobre o peito deles, né?
ou por dentro ou por cima do peitoral do sumo sacerdote, que era chamado de o peitoral do juízo. E Êxodo 28:30 diz assim: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. A palavra Tumim, vamos começar por aí, significa perfeição, ou perfeições, está no plural, que vem da palavra tum, que significa perfeição. Figuradamente significa prosperidade, simplicidade, retidão, fala de ser limpo, fala de plenitude, fala de ter sido feito já perfeito, é a qualidade daquele que é honesto, livre de engano, verdadeiro, sincero, moralmente correto, fala de inocência moral. É isso que deve estar nos nossos lábios. Era isso que o sacerdote carregava no seu peito. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração não for limpo, a sua boca não vai ser limpa. E você vê muitos crentes que são santos, mas que são corrompidos no seu coração. Na sua mentalidade ainda não foi transformada, ao ponto da sua mentalidade ainda estar corrompida. A sua essência é espiritual, mas a sua consciência ainda não foi transformada. Então eu quero que você entenda que muitas vezes você fala coisas, não vai dar, sua consciência está corrompida. E você fala coisas tão esdrúxulas para outras pessoas, justamente porque você ainda não entendeu que a sua essência é perfeita. O Tumim era o emblema da verdade completa. Isaías 53:9 diz que na boca de Jesus não saiu engano, não saiu falsidade nenhuma. A Bíblia fala da couraça da justiça que protegia, né, essa parte aqui do coração do homem. E a couraça da justiça é justamente aquilo que protege o nosso coração. Isso fala da nossa nova natureza. Gente, você tem aqui protegendo a tua vida a nova natureza em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós temos que atentar quando nós vemos Provérbios, qual é a prática nessa nossa santidade? A sua boca, aquilo que você fala. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Segunda coisa, os olhos. A Bíblia fala do Urim, e Urim significa luz, ser ou fazer luminoso, glorioso, brilhar, atear fogo. Urim significa chama, e por isso no plural, quando ele é usado no plural, significa leste, como sendo a região da luz, da glória de Deus. Então o que o sacerdote carregava no peito? O Urim e o Tumim. O que isso significa? Nós vimos o Tumim, fala da verdade que deve sair dos teus lábios. Você deve julgar, presta atenção, você deve julgar com base na verdade, porque ele era o peitoral do juízo. Mas a Bíblia fala que esse juízo, ele não pode ser completo se não houver uma outra coisa: luz, iluminação da verdade. Então nós temos que atentar para onde nós olhamos. Gente, quando a vida é santificada, lembra sempre disso. Santificação aponta para uma pessoa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então os nossos olhos, quando a pessoa tem uma vida santificada, ela não tira muito os olhos de Deus, não. Os olhos dela estão fixos. E o Urim, ele nos mostra isso. E Provérbios vai falar da boca, depois vai falar dos olhos, e olhos são órgãos de visão que detectam luz. Você vê porque existe luz, e o seu olho detecta a luz, interpreta, manda informação para o seu cérebro, e o seu cérebro processa. Então veja, gente, que se os olhos estiverem ruins, o seu cérebro não vai conseguir processar a realidade de forma perfeita.
Se você não consegue ver a realidade muito bem, você não vai conseguir falar de forma boa. Se você não consegue olhar e perceber a verdade, você não consegue falar a verdade. Você sabia que tem muita gente que não consegue, mesmo numa adoração corporativa, né, com a igreja reunida, ela não consegue confessar a verdade, sabe por quê? Porque ela não consegue perceber a verdade. Os olhos dela estão com catarata espiritual. Tem algo no seu olho que não consegue deixar com que você perceba. Por isso, lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai falar: iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam perceber, compreender, captar, discernir. Os olhos fazem parte da nossa vida de santidade. O alvo que nós temos, o propósito de vida que nós temos. Se você tem um problema para ver a luz, você irá agir no escuro, ignorância. Deus não quer que você viva em ignorância. Isaías diz que o sol já se levantou sobre nós, a luz, brilha a tua luz. Porque Deus quer que você ande na luz, no entendimento da palavra. Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Efésios 1:18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. O homem com problemas em seus olhos não poderia ser um sacerdote. Você vê lá em Levítico capítulo 21, de 20 a 23. Por quê? Porque ele tinha que ser capaz, no sentido espiritual, de identificar a verdade. Identificando a verdade, ele passaria para você a verdade. Agora, o homem que não consegue ver de forma plena, como é que ele pode querer ajudar outras pessoas? É um cego guiando outro cego. Já ouviu essa expressão? É um cego guiando outro cego. E você fala, muitas vezes aquilo que você ouve falar nas igrejas mas você não experimenta. Jó passou por isso, gente. Jó capítulo 42, ele vai dizer lá para a gente, olha só, eu ouvia muita coisa, mas agora os meus olhos te veem. Nós começamos a falar sobre o processo de santificação. Como é que isso começa? Quando nós começamos a contemplar. Quando nós começamos a ver. Não dá para adorar sem que você veja, gente. E ver fala de experimentar. Lembra que Moisés falava com Deus face a face? A expressão face a face é um hebraísmo que significa que Moisés vivia na presença de Deus. Você sabe que ninguém jamais viu a Deus. Mas naquele momento, aquela expressão estava querendo dizer que ele tinha relacionamento com Deus. Quando nós falamos sobre olhos, nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Eu preciso ver Deus. Eu preciso perceber Deus, eu preciso experimentar quem Deus é na minha vida. Os crentes hoje vivem uma vida tão superficial, eles sabem sobre Deus, eles não experimentam Deus. O meu desejo é, ao dar essas informações para vocês, para que isso possa influenciar vocês a quererem mais de Deus. E a nossa vida de santidade e o processo de santificação nos ajuda a apontar para Deus, a viver para Deus, a olhar para Deus, a perceber a Deus, para que os nossos olhos sejam cada vez mais iluminados. Entenda isso. Não seja governado pelo natural, mas abra os olhos para o invisível. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, hoje você consegue saber porque existe o Espírito Santo. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, o que Deus quer que você conheça. Deus quer que você conheça os seus direitos. Deus quer que você conheça quem você é. Deus quer que você conheça, acima de tudo, quem Ele é. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é Espírito discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então é necessário com que os seus olhos sejam abertos. E número 3, Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao verso 27, fala sobre os pés. E eu pergunto para você em que direção você está seguindo. Se você é uma pessoa que não consegue ver, em que direção você está seguindo? Se aquilo que sai da sua boca não é algo que está condizendo com aquilo que é a sua essência, para onde que você está seguindo? Porque a sua boca vai te levar para um caminho muitas vezes diferente daquilo que está na sua essência. Entenda isso. A palavra de Deus diz que você tem saúde. E se você continuar declarando, eu sou um derrotado, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho saúde, eu estou cheio de coisa, uma crise aqui, outra crise aqui. Você sabe para que direção você está indo? Morte. Você vai morrer antes dos seus dias. Eu quero morrer em ditosa velhice. Então eu tenho que entender que para mim existe saúde, eu preciso ver com os meus olhos, eu preciso confessar para que eu possa seguir de maneira focada, de maneira firme. A santificação verdadeira, mais uma vez eu digo, não é o conhecimento de uma doutrina, mas um relacionamento com uma pessoa que é a santificação. Gálatas capítulo 5, verso 25 diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E andar, aqui no grego, stoireo, fala de andar como no militarismo, ou seja, com cadência. Sabe, quando está tocando aquela marcha e os tambores estão soando, rum, pum, pugudugudum, rum, pum, pugudugudum. Há uma cadência. Stoireo mostra que existe uma cadência. Estamos focando nele. Então é a cadência dele. Qual é o ritmo que Deus tem dado para a tua vida? Porque muitas vezes o Espírito Santo tem que nos acelerar, muitas vezes ele tem que nos parar. Qual é o ritmo apropriado? Em que direção você tem seguido? Andar no Espírito fala de viver uma vida que se conforma com a virtude e com a piedade. Salmo 53, 13, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmo 119, 59, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 101, desviei os meus pés do teu caminho mau, de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lucas capítulo 1, versos 76 a 80, muito legal esse verso aqui. Falando de João Batista, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele fala aqui dessas três coisas, da boca, dos olhos e dos pés, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Como? Com aquilo que eu falo.
para iluminar os que estão assentados em trevas. A sua vida ilumina as outras pessoas quando você tem a percepção das coisas sobrenaturais, quando você segue com certeza, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E a Bíblia diz assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito. Ou seja, o seu espírito se tornava cada vez mais dominante dentro da sua natureza interior. Então isso nos mostra uma jornada de iluminação e verdade. Era necessário ver, ser capaz de receber revelação, sendo iluminados os olhos do nosso coração para que possamos saber, conhecer, reconhecer, discernir e perceber. É necessário ser cheio pela recepção da verdade, mas também quando confessamos continuamente a palavra, quando nós continuamos a confessar a palavra, isso enche o nosso coração. E é necessário fazer a prática coerente com a nossa realidade interior e com a nossa confissão. E nós podemos ver isso em Josué capítulo 1, verso 8. Meditar, confessar e fazer. Anote isso na sua apostila: meditar, confessar e fazer. Marque aí com uma caneta marcadora: meditar, confessar e fazer. Deus anda em comunhão conosco se nós estivermos em comunhão, em concordância com a sua palavra. Por isso a obediência nos leva ao padrão da santidade de Deus. Nós precisamos de um relacionamento com a palavra. A palavra é um dos agentes de santificação da nossa vida. Nós sabemos disso. Quanto mais relacionamento com a palavra, e você sabe que a palavra é uma pessoa, não é um livro com informação. A palavra, ela aponta para essa pessoa. Então, quanto mais nós nos relacionamos com a palavra, mais liberdade Deus tem para se relacionar conosco. E nós já vimos que o princípio principal do sangue de Jesus, a primeira pessoa que tem um benefício disso é o próprio Deus, porque Ele quer ter relacionamento conosco, mas Ele só pode ter relacionamento conosco com base na verdade, porque Ele é a verdade. Nós vimos nos atributos de perfeição de Deus, e eu mostrei aqui um pouco para você, que Ele é santo, Ele é verdade, Ele é amor. Ele não pode se relacionar conosco fora do padrão de perfeição. Por isso é que Ele nos fez santo. Ele colocou uma nova natureza em nós, o amor de Deus. E Ele fala conosco com base na verdade. Então isso nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que ter o privilégio de saber que eu e você podemos nos relacionar com Deus. E que quanto mais nós nos relacionarmos com a sua palavra, mais e mais e mais e mais Deus pode se relacionar conosco. Ele tem liberdade para se relacionar conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só falar que ama, é ter a natureza do amor de Deus. Porque aquele que tem a natureza do amor de Deus entende o princípio do seu chamado e vive para ele. Por isso que eu tenho que bater nessa tecla para dizer para você que santidade aponta para uma pessoa, não para uma doutrina. Jesus deixa bem claro que a impureza do lado de fora não é a única forma de impureza. Ao invés disso, ele fala da impureza do coração que polui as nossas vidas. Depois você lê Marcos 7, de 14 a 23. Sabemos então que aquilo, o que colocamos para dentro, influencia o nosso coração. Acompanha comigo na sua apostila que eu vou ler algumas coisas para a gente terminar. O que está no nosso coração importa muito para Deus, porque é no coração do homem que a verdade e a justiça, ou a mentira e a justiça começam. Salmo 15, verso 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O coração santifica aquilo que nós falamos.
O coração é um agente santificador da nossa vida. A sua nova natureza é um agente santificador. O que de coração fala a verdade. Salmos 24, 3 e 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção. Quem? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Salmos 101, 7 na NVI. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença, porque Deus é um Deus de verdade. Você pode estar falando a coisa certa, mas no teu coração você está falando, não condiz. Então não é verdade, porque a realidade começa de dentro para fora. Deus quer que aquilo que você fala, aquilo que você apresenta, seja condizente com aquilo que está no teu coração. Por isso que eu digo, não basta apenas ter no coração, e não falar, e não expressar. Deus quer duas realidades, você foi feito em duas realidades. Está aí a nossa diferença, gente. A nossa diferença para os anjos é que os anjos são invisíveis, nós somos visíveis. Nós temos uma natureza, uma essência invisível dentro de nós, mas nós somos seres visíveis. A nossa realidade nós fomos feitos para sermos vistos. Portanto, a essência que Deus colocou em você, Ele espera que seja vista. Por isso que o homem não foi criado para viver sozinho. Por isso o poder da igreja, o poder da comunidade. Porque é na comunidade, dentro aqui com os teus irmãos, que você é pressionado a viver a vida de santidade, gente. Pressionado de boa forma. Entenda isso. Aquele que pratica a mentira, aquele que pratica a falsidade, não permanecerá na minha presença. Mateus 5,8, NVI. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Acompanha comigo na tua apostila. A pureza e a verdade em nossos corações, então são fatores críticos que determinam se o nosso louvor será aceito ou não por Deus. Deus quer que adoremos comprometidos, honestos, puros, retos, santos. Deus quer adoradores assim. Esse é o padrão que Deus quer que tenhamos ao nos relacionarmos com Ele. Consequentemente, não é qualquer louvor que tocará o coração de Deus e fará com que Ele se manifeste a nós. Por quê? Você pode estar agindo corretamente, mas o teu coração está longe. Para Deus não importa. Para Deus não importa. Deus quer você, e você é invisível e invisível ao mesmo tempo. Você é a essência e prática ao mesmo tempo. No jardim do Éden havia a manifestação do céu na terra. A terra era a parte visível, o céu se manifestava através de Adão, na terra. Quando as pessoas queriam ver a Deus, tinham que olhar para um representante. Deus é santo. Isso quer dizer que Ele é puro no que pensa, nos seus pensamentos, motivos e atitudes. É questão de essência. Por isso não diga nada para Ele que não seja verdade. Por isso Jesus nos ensina a aprendermos a agir como crianças em Mateus capítulo 18, verso 3. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer que o louvor de fora seja igual ao louvor de dentro do seu coração. Porque dessa forma você estará fazendo o que o Espírito Santo estiver falando para você fazer. E Ele fala a verdade. Você estará se associando com a santidade de Deus em sua essência recriada. Adoração é um relacionamento com Deus. Ele não quer que o seu nome se associe a qualquer lixo que esteja no teu coração. Uma vez que as suas atitudes, prioridades e motivos estiverem limpos, separados, então Ele se manifestará a você e através de você.
Adorá-lo em espírito e em verdade é o mais básico que podemos compreender e vivenciar com Deus, porque não podemos enganá-lo tentando mascarar algo que não esteja em nosso coração. O verdadeiro louvor requer integridade de coração e humildade de espírito, o que não são facilmente obtidos. Aqueles que perseveram recebem o alto prêmio do favor de Deus, que é a sua presença manifesta na nossa vida. Isaías 62, 2 na NVI. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Salmos 41, 12 na NVI. Por causa da minha integridade, me sustens e me pões na tua presença para sempre. Números 18, 20. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa santidade. E essa santidade é um processo que nós vivemos. Essa santidade é uma jornada que nós vivemos para Ele, para agradar a Ele, para que outras pessoas venham comer do fruto da nossa vida. E você como agente, você como líder, você tem que entender que essa jornada é uma jornada onde nós estamos e onde nós continuamos. E essa é uma jornada que nós temos o auxílio do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade. Aquilo que você der, que você falar, com que seja a verdade que está no teu coração. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.